Um bom dia, boa tarde, né? A todos vocês. Que bom que vocês já se exercitaram, já ficaram em pé, o sangue já circulou e a gente vai continuar. Como vocês estão vendo aí, discipulado e serviço voluntário. Sua profissão como missão. Eu o encontrei quando ele já tinha quase 80 anos de idade. Nunca fez um curso de teologia formal, mas era o pastor Ilya Ivanovich. Uma senhora me contou sobre o pastor Ilya Ivanovich. Ela me disse o seguinte: quando o meu marido e eu nos casamos, como dois adventistas, logo tivemos alguns filhos. O regime comunista e ateísta veio tão forte que separou o meu marido, o mandou para a Sibéria, separou por um tempo a mim das minhas crianças. E como sustentar os nossos filhos? Nunca mais escutei sobre o meu esposo. Foi exilado. E você sabe quem me ajudou? Pastor Ivan Ivanovich. E ela me conta uma história. Ele trabalhava em uma fábrica, tempo integral, durante todos os dias praticamente da semana, com exceção do sábado, durante o dia, para sustentar a sua família. Era o líder espiritual da igreja adventista, lá no Azerbaijão, na cidade de Baku, na igreja chamada a igreja de Catacumba, porque era uma igreja escondida, atrás de uma casa, atrás de uma outra casinha, no fundo de um terreno, ainda meio que subterrânea. E durante 17 anos, ele trabalhou a noite inteira, para sustentar a minha família, dizia Nina para mim. Quando você encostava e dava a mão para o pastor Ilya Ivanovich, você sentia uma mão de ferro, uma mão cheia de calos, uma mão forte que te eletrizava o teu corpo. Esse era um homem que seguiu o serviço de Deus, fazendo um serviço voluntário. Você acha que ele exemplifica o que nós falamos nessa manhã sobre a encarnação? Será que ele demonstrou na vida prática o exemplo de Jesus? Um dia o pastor Ilya Ivanovich chegou para mim e disse assim: eu preciso falar com o senhor. Eu disse: pois não. Eu vou buscar uma tradutora, porque o meu russo não era tão fluente. Ele disse: não, você precisa falar comigo sem nenhuma tradutora, eu quero falar só com você. E lá, num lugar, nos encontramos. Ele disse: escuta, era muito respeitoso, me chamava de senhor, eu era o diretor da ADRA, ajudava em missão global naquele país, naquela região. Ele disse: a minha vida inteira eu praticamente não tive salário, trabalhei voluntário para a igreja, era o pastor oficial da igreja. Eu nunca pude comprar nenhum lugar para morar. Você me ajudaria a comprar um apartamento? E a minha esposa tinha feito um trato comigo e eu com ela, que nunca iríamos emprestar dinheiro para ninguém. Tivemos algumas experiências amargas. Emprestar dinheiro é uma questão que separa amigos, que destrói amizades, inclusive entre os mais familiares. E eu falei para ele, levei aquilo para casa. E a minha esposa e eu debatemos, mas a gente tinha feito um pacto com Deus. Ao sair dos Estados Unidos, de ter feito o mestrado, nós vendemos o carro que nós tínhamos. E nós vendemos o carro à prestação, por uma estudante brasileira que estava ali na Universidade de Andrews. E ela, no total esforço, às vezes ela depositava $7, às vezes $40, às vezes $30, até pagar todo o carro. Era um carro bastante bom ainda. E a minha esposa e eu havíamos feito um pacto. Nós, se recebermos o dinheiro desse carro, nós vamos dedicar todo o dinheiro do carro para algum projeto missionário. E quando o pastor Ilya Ivanovich veio nos falar, ele disse: eu vou devolver o dinheiro para vocês, mas há uma oportunidade muito grande de eu comprar um apartamento. É um bom apartamento, pequeno, 2 quartos, pequenininho, mas custa tanto. Naquela época,
Era um dinheiro alto na economia do Azerbaijão, mas não era mais ou menos um pouco mais do que o dinheiro do carro. E ali, minha esposa e eu demos para o pastor Elia Ivanovich. Gente, vocês não acreditam, em menos de 3 anos, ele me devolveu o dinheiro. Um filho dele ajudou, estava num outro país, e assim foi. O serviço voluntário é algo que tira de dentro da gente o que Deus coloca. Ele não é algo feito a partir daquilo que você não tem. Serviço voluntário tira de dentro de você e você dá aquilo que Deus coloca dentro de você. Sabe por quê? Porque tudo que você não dá, você perde. Você não deu um sorriso, você perdeu a oportunidade. Você não deu a mão para cumprimentar alguém, você perdeu a oportunidade. Você não gastou 3 minutos a mais como um médico num consultório, você perdeu a sua oportunidade. E você não doou do seu tempo, do seu talento, você perdeu a sua oportunidade. Qual é a coisa mais importante no estudo da Bíblia? É o quê? Comentário bíblico? O que é o ingrediente mais importante para todos no estudo da Bíblia? O amor, a prática. O que mais? Espírito Santo. O que mais? Creio que quase todas as respostas estão 100% certas. Esses dias eu escutei algo que me surpreendeu demais. Um colega meu, nós estávamos fazendo a mudança da casa dele. Livros e mais livros e mais livros. Eu nunca vi tanto livro na minha vida. Um professor famosíssimo na Universidade da Andrews. Muitos de vocês conhecem. Dr. Ducan. Ele disse: o fator mais importante, o ingrediente mais importante no estudo da palavra é o tempo. Todos têm tempo. Todos igualmente. E você só bebe da palavra, você só se enche da palavra quando você gasta tempo. É assim que acontece quando a gente gasta tempo com os outros. Então, discipulado e serviço voluntário. Sua profissão como missão. Eu não estou falando da profissão de pastor, gente. O meu cunhado uma vez me perguntou, irmão da minha esposa: o que eu faço? Medicina ou teologia? Difícil, né? Eu era pastor. Eu falei: faça medicina. Você como médico, você pode ser um pastor. Eu como pastor não posso ser médico. Ele fez medicina. É um tremendo ancião de igreja, diretor de desbravador, chefe de cirurgia, de transplante, microcirurgião. Tem um monte de coisa. Mas todo sábado ele está na igreja. A profissão dele é algo para Deus. Vamos entrar um pouco em alguns conceitos. Discipulado, serviço voluntário e a missão. Refletindo a face de Deus na experiência de Jó. Jó é alguém muito conhecido no Antigo Testamento. Nós vamos entrar aí rapidamente. Jó é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Nós entendemos, apesar de não ser o primeiro na ordem cronológica, foi escrito por Moisés, possivelmente quando ele estava no deserto de Midian. Ele conhecia e escutara sobre a história de Jó. É um dos mais antigos livros que existe, e o mais antigo texto a ser usado como modelo, inclusive de contabilidade, de balanço. Neste livro, Jó dá um relatório detalhado das várias áreas de sua vida. Ele é um livro que nos ajuda a fazermos um inventário, um balanço dos diferentes aspectos de nossa vida. Eu acho que de vez em quando a gente deveria fazer um balanço, né? O que está acontecendo comigo? Como está o meu casamento? Como trato o meu cônjuge? Como trato meus filhos? Eles estão na escola? Qual escolas que eles estão indo? Estou devendo a escola ou tenho que pagar a escola? E gente, casamento é o maior treinamento para o serviço voluntário. É difícil, né? Até que a morte o separe é demorado. Complicado isso, né? Mas é a maior escola para o serviço voluntário. Gente, ame o seu cônjuge. Dê de você para o seu cônjuge, para o seu filho, dentro do vínculo do casamento. Faz um tempo atrás eu tive uma discussão com meu irmão.
Um deles, eu tenho vários irmãos, então vocês não vão saber quem que é. O mais novo, está aqui, ó, o Martin, o caçula. Mas não foi ele. Não foi. Tem outros 4, vocês não vão descobrir quem que é. Eu disse para ele assim: nós somos irmãos de sangue, mas no casamento eu sou carne da minha esposa. Nós somos uma só carne. O que é mais importante? Interessante, hein? Entre eu e o Martin, nós somos irmãos de sangue. E entre eu e o pastor Erlo, também podemos ser adotados na família de Deus, somos irmãos de sangue, por adoção. Mas entre eu e a minha esposa, somos uma só carne. Valorize o seu casamento, edifique o seu casamento. Chegue em casa hoje à noite, dê um grande abraço nessa esposa sua, nesse seu esposo. É para ir amanhã, tá bom? Melhor ainda, gente, vocês vão ter que se segurar. Calma. Faça um balanço, faça um inventário dessa vida missional, desse serviço voluntário que você presta na sua casa, dentro do seu lar, mas que você presta na família da igreja, que somos todos membros, né, do corpo de Cristo. E que bênção! Mas que bênção é saber que entre eu e minha esposa e eu, somos uma só carne. E Deus que nos criou. Características da vida de Jó: tinha um lar, um lugar onde viver, era da terra de Uz, ele pertencia a uma região, era um cidadão, vivia numa cidade, cidadão de Uz. Eu tenho 2 passaportes, um brasileiro e um italiano. Às vezes eu fico meio esquizofrênico, eu não sei se eu sou mesmo brasileiro, eu sei que sou, nasci aqui, filho de pais brasileiros, avós brasileiros, bisavós brasileiros, mas por os ossos do ofício, minha esposa, que também é brasileira, filha de pais brasileiros, avós brasileiros, tem ascendência italiana. Daqui uns dias, talvez, quem sabe mais uns anos, mais uns 10 ou 20 anos, depois que me aposentar, pegue o passaporte americano. Já podia ter pego faz vários anos. Aonde eu pertenço? Você sabe aonde você pertence? Você sabe de onde você veio? Quais são as únicas 2 identidades que você pode ter? Faça esse balanço, gente. As únicas 2 identidades que você pode ter é muito simples. Ou é você filho de Deus, ou é você filho de quem? De Satanás. Não tem outra opção. Se nós somos criacionistas, se acreditamos no relato bíblico, se acreditamos numa das principais mensagens únicas da igreja adventista, somos filhos de Deus, criados à sua semelhança, à sua imagem. Por isso que devemos tratar os outros bem. Nunca amaldiçoe ninguém, porque se você amaldiçoar alguém, você está amaldiçoando a Deus, porque Ele criou a todos nós. Pode ser o teu inimigo, não amaldiçoe, não é esse o teu trabalho, você não pode fazer isso. Ele tinha um nome, uma identidade, este nome era Jó. Claro, mas acima de tudo ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Tremendo, né? Extremamente rico, o maior de todos os homens de todo o Oriente. Poderíamos colocar aí Bill Gates, Warren Buffett. Esses dias, de uma maneira extraordinária, Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, deu 3,2 bilhões de dólares. Saiu na CNN semana passada. Você imaginou o que significa 3,2 bilhões de dólares? É difícil de gastar esse dinheiro, mesmo que se você tivesse a vida inteira, eu acho que você sozinho não conseguiria gastar esse dinheiro. Foi um homem, um exemplo de Cristo, que se tornou muito rico, né, mas que se tornou pobre, perde tudo através da tragédia, do sofrimento causado por Satanás.
O evangelho que é exemplificado aí no Velho Testamento, o evangelho encarnado, Jó é um representante de Jesus. Vamos para uma viagem, Salalah, Omã. Alguém aqui já foi em Omã? Ergue a mão bem alto que eu não estou vendo. Talvez ninguém. Omã fica onde? Na África? Talvez, acho que não. Fica no Golfo da Arábia. Você está vendo aqui, ó, o Mar da Arábia, do lado direito no mapa ali, o Golfo do Omã e o Golfo Pérsico em cima, perto de Doha, no Catar, Abu Dhabi, que é a capital política dos Emirados Árabes, perto de Dubai e da Arábia Saudita, ali para a esquerda, e do Iêmen embaixo. A igreja me pediu que eu fosse ao Omã, dar um curso para os missionários de autossustento, ou seja, pessoas como vocês, exatamente como vocês, profissionais liberais, que querem, através do seu trabalho, plantar igrejas em lugares de difícil acesso. E aí, passei uma semana com os colegas, e eles me disseram, temos um lugar chamado Salalah. Alguém já identificou no mapa onde é Salalah? Bem embaixo ali do lado do Iêmen, perto de Raisut. Temos um grupo de adventistas. Gostaríamos que o senhor fosse lá visitá-los, ajudá-los, passar lá um fim de semana, fazer o culto com eles, porque praticamente nunca vai pastor lá. E eu resolvi, eu vou para Salalah. E olha o que eu encontrei no meio do deserto da Arábia. Nunca, jamais imaginaria algo assim. Algumas fotos eu tirei, outras fotos eu peguei da internet. Vocês podem ir para a internet e vocês vão encontrar. No Omã. Esse lugar aí da direita, a foto da direita e da esquerda, eu andei nessas córregos, correntes de água e nessas pequenas quedas d'água, cataratas. Lavei os pés, muito quente, mas muito interessante. E olha o que eu encontrei lá em Salalah. Vocês acreditam? Eu não acreditei. O túmulo de Jó, em Salalah. Numa sala pequena, numa montanha, a mais ou menos 1000 metros acima do nível do mar. E eles acreditam, o povo dessa região, o povo do Omã, acreditam piamente na tradição, porque isso é uma tradição, não tem como se comprovar, nem 90% ou 50%, é uma tradição, mas o povo de lá acredita que o profeta Jó, eles chamam o profeta Ayub, aí viveu nessa região de Salalah. E quando você coloca a região geográfica e você pensa, será? E você vê todo esse milagre da água, das coisas verdes. Opa, quem sabe o patriarca Jó aqui viveu. Porque como ele poderia ter tanto gado, tantos camelos, tantas juntas de bois, tantas ovelhas, enfim, toda a riqueza que Jó tinha, se não fosse num lugar que tivesse chuva. Aí está uma placa que eu tirei uma foto sobre o dizer, que eles têm lá exatamente esse dizer, dando informação para alguns turistas, poucos que passam por lá, sobre o profeta Ayub. Aí fala que é um lugar que fica a tantos quilômetros de distância da cidade de Salalah, enfim. E aí eu visitei esses missionários, alguns das Filipinas, outros da Índia, do Paquistão, de Bangladesh, do leste europeu, não estão todos aí, são todos profissionais liberais, enfermeiros, pessoas que trabalham em diferentes indústrias, no comércio, e estão dando a sua vida ali para ganhar dinheiro, e alguns ganham bastante dinheiro. Não é pecado ganhar dinheiro, gente. Não é bom ter dinheiro? Lógico que é bom, Deus dá, é um benefício do Papai do Céu, mas eles estão ajudando a igreja e plantando igrejas. Há uma foto que tirei com um colega, junto com os omanianos, inclusive uma família inteira de pessoas que vocês veem atrás, ofereceram algumas coisas para a gente compartilhar na comida também. Interessante como o serviço voluntário que eu vejo essas pessoas fazendo é impactante na comunidade.
Como vimos, Jó era extremamente rico, o maior rico de todas as pessoas. Mas ele recebe 4 testemunhos de vários níveis da vida. Isso aqui que eu gostaria de pensar com vocês juntos. Vamos pensar juntos. Se você tivesse morto, alguns de vocês estão tão desanimados que até gostariam de não viver mais. Eu não estou falando que vocês querem se matar, não é isso. Mas alguns de vocês, com certeza, isso é estatístico, estão tão desanimados que era melhor, quem sabe eu nem viva mais. Opa, espera aí, não chega lá ainda, não está no seu tempo. Mas se você tivesse morto, o que você gostaria que as pessoas falassem de você? Jó recebe 4 testemunhos. O primeiro dentro da sua própria família do casamento. A sua mulher fala a respeito da integridade de Jó. Jó, amaldiçoa Deus, Jó. Larga da tua integridade, Jó. A gente focaliza sempre o amaldiçoar a Deus, né? A mulher dele fala da integridade dele. Você gostaria que a sua esposa, o seu esposo, falasse: o meu marido, a minha mulher era uma pessoa íntegra. Íntegra. Segundo testemunho, homens, jovens, idosos, autoridades locais, príncipes, reis, pobres, viúvas, os profissionais da sua comunidade na vida pública falavam de Jó. Interessante que o capítulo 29 de Jó, começando eu acho que no verso 7, ele fala: e todos que me viam falavam bem de mim. Por quê? Interessante. Por quê? Aí nós vamos para a palestra que o pastor que falou dos meus dons, meus ministérios, o pastor Jair nos deu. Por quê? Porque quando eu me sentava na praça pública da cidade, os jovens passavam e ficavam de lado. Os príncipes colocavam a mão na boca e se calavam. Os idosos ficavam de pé. Os reis não falavam nada. E Jó entrava como um profissional liberal. Ele era possivelmente um advogado, um juiz. E o que ele fazia? Ele julgava os casos, ele ajudava os pobres. E a descrição de Jó 29 é muito interessante. Eu era os olhos do cego, os pés do aleijado. Eu socorri o órfão e a viúva. Uau, gente. Interessante. Eu socorria e dava assistência ao forasteiro, ou estrangeiro, ou refugiado. Interessante contrastarmos esse tipo de serviço voluntário, esse tipo de discipulado que Jó serve-nos de exemplo. E no Velho Testamento nós temos tipo assim, os mais próximos são quem? Os mais próximos de você. O órfão é seu sangue. A viúva está bem pertinho de você. Depois vem quem? O pobre. Depois vem quem também? O doente. Depois quem vem nesse círculo? O estrangeiro, o refugiado. Aí você vê o que o Novo Testamento fala? Vai para Mateus 25 na grande comissão. Muito parecido. Mas o Novo Testamento ele muda um pouco a questão da geografia, da proximidade. Ele diz, primeiro em Jerusalém. Depois, Judeia, Samaria. Aí até os confins da terra. Mas sempre nesses círculos concêntricos. Órfão, viúva, pobre, doente, o estrangeiro. Nas tuas proximidades você vai abrindo as tuas portas. E faz isso em Jerusalém, faz isso em Samaria, faz isso na Judeia, faz isso até os confins do mundo. Aqui perto do UNASP, perto de Campinas, enfim, todo o estado de São Paulo, dentro da associação, dentro da união, dentro da divisão, cruza fronteiras. Também nós temos o próprio escritor do livro de Moisés, quando ele fala que Jó é íntegro, temente a Deus, reto e se desvia do mal. E o último testemunho vem de quem? Do próprio Deus, com o diálogo com o
Satanás. E na segunda parte que Deus repete, ele é íntegro, ele é reto, ele teme a Deus e se desvia do mal. Mesmo que sem nenhuma razão, você destruiu a vida dele. Deus vai direto ao ponto e fala para Satanás: você, sem nenhuma razão, você destruiu a vida dele. Então Deus coloca a culpa direta em Satanás. Já pensou receber um testemunho de Deus? O que fez com que a vida de Jó fosse diferente e especial? Um colega meu, encontrei no Sudão, e depois encontrei em Washington, um sudanês, que me falou sobre esse meu colega, estrangeiro. E ele conta uma história interessante, que ele foi para a prisão, injustamente no governo comunista do Sudão. Estamos falando de trabalho de discipulado, né? Como as pessoas te admiram por algumas coisas que você fala. E esse sudanês alto, azul marinho de tão preto, mas um cara nobre, gente. Nos encontramos em Washington e ele me contou a seguinte história: fui colocado na prisão, ninguém sabia que eu estava lá. Alguns colegas meus desconfiaram que o próprio governo me havia colocado na prisão. Alguém que trabalhava, um estrangeiro que trabalhava na ADRA, que eu também conhecia, essa história sobre essa pessoa, ele falou para os colegas da ADRA, para algumas embaixadas e na ONU: eu vou na prisão porque nós sabemos que o governo apreendeu, imprisionou um colega. E ele foi. Ele chegou na prisão, falou com o gerente da prisão ali, o diretor, e disse: eu quero visitar o meu empregado. Não, você não pode visitar o empregado. Não, ele está aqui, eu vim visitá-lo. Não, você não pode ir, ponto final. Não, mas eu já falei com a ONU, eu já falei com a embaixada de vários governos, da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos, enfim, e eu vim para visitá-lo. Finalmente, depois, por causa dessa pressão que ele usou, né, política, eles deixaram ele entrar até na cela do empregado sudanês, desse senhor alto, azul marinho, que estava me contando a história, estava preso. E ele chegou na frente da cela e disse: por favor, abre a cela. Não, não vou abrir, porque você não pode entrar na cela, isso não vai acontecer. Depois de quase 3 horas com muita conversa e muito diálogo, ele falou: pera, você não está sendo hospitaleiro, e nesse país a hospitalidade é um dos maiores valores. Nunca se cumprimenta ou se fala com alguém da porta para fora ou na janela. Você abre a sua porta e você entra na sua casa e você se senta com ele. Finalmente, depois de muita discussão, o estrangeiro, diretor de uns programas da ADRA, entrou na prisão e ali se sentou. E ele se sentou meio assim, como todos os sudaneses ou pessoas que vivem no deserto se sentam por hora, ficam em cima dos seus calcanhares. Sentaram-se, conversaram-se, ele trouxe lanche, comeram. E finalmente alguém disse para ele da gerência da prisão: é hora de você ir embora. Aí ele olha para o sudanês e disse: vamos. Aí o guarda e o gerente ali disse: não, ele não pode sair. Não, eu vim buscá-lo. Ele não fez nada de errado. Nada de errado. Vocês o imprisionaram injustamente. Eu já falei nas embaixadas, eu já falei na ONU e eu vim buscá-lo. E eles saíram da prisão. E esse sudanês me falou o seguinte: teu amigo é considerado um homem santo na minha vila. Ele é realmente um homem de Deus. Ele é um homem espiritual. Ele não era pastor. Era um profissional liberal, um voluntário, fazendo o trabalho de Deus, arrancando gente das prisões. Tirando uma perspectiva da vida de Jó, pelo exemplo de Eliú, Deus é maior que o homem. Deus fala de um modo ou de outro, Deus fala. Deus somente faz perguntas. 4 capítulos de Jó, só perguntas. Onde estava você, Jó? Às vezes a gente não entende, gente. Deus só faz perguntas.
E nós queremos responder e responder a todas as perguntas. Devemos que ficar mais em silêncio. Quando Deus fala, Ele fala por perguntas. Depois a perspectiva final. Eu já tinha escutado sobre você, diz Jó para Deus, mas agora os meus olhos te veem. E vocês sabem como termina a história de Jó. Tudo é dado para ele em dobro. Interessante, né? Um profissional liberal, um juiz, um homem da comunidade, respeitado por todos, recebe esse testemunho. Quando eu penso no pastor Ilya Ivanovich, 17 anos trabalhando de dia para sustentar a sua família e de noite para sustentar uma outra família. Será que essas pessoas representam o caráter de Deus na comunidade? Todo o esforço de Deus está relacionado com a salvação e a restauração do homem e da mulher. Tudo tem a ver conosco, mas para nós tudo não teria a ver com Deus? Com o nosso Criador, com o nosso Salvador? Nossa vida deve ser envolvida em trazer glória ao nome de Deus. A missão de Jesus foi para salvar, mas também foi para trazer glória ao nome de Jesus. Jesus veio revelar o caráter de Deus para a humanidade. E ele fala, Jesus glorificou a Deus em todas as coisas que fazia. Sua vida e missão girava em torno de trazer glória e de cumprir a vontade de Deus. Alguns de vocês conhecem, eu já falei para alguns pastores da Paulista Central sobre a experiência desse cirurgião, que foi entrevistado por um jornalista, por uma das pacientes do jornalista, uma menina pequena que foi tratada, operada por um câncer muito grande. E muitas perguntas ela fez. Ela teve que responder, desculpa, como foi a cirurgia, como foi o tratamento, como foi a recuperação no hospital. Então o jornalista perguntou a ela sobre o cirurgião, não só sobre o hospital, pedindo que ela o descrevesse, como que ele era. Fala para mim, como que é o cirurgião? E olha o que a menina respondeu, ele é a pessoa mais parecida com Deus que eu conheço. Você não precisa ser um pastor profissional para andar com Deus. E aliás, muitos pastores não andam com Deus. Infelizmente, não vamos falar isso muito alto, para que Deus perdoe a nós como pastores. A sua profissão, ela é uma profissão para a missão. Será que nos parecemos com Deus, como Jesus? Será que a nossa vida profissional reflete a face de Deus, a face de Jesus? Eu poderia contar várias experiências no Azerbaijão, mas nosso tempo já é muito limitado. Eu vou terminar com esse verso que eu falei hoje de manhã. Jesus veio à terra entenebrecida pelo pecado para revelar a luz do amor de Deus, para ser Deus conosco. Vindo habitar conosco, Jesus deveria revelar Deus tanto aos homens como aos anjos. Ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Será que a minha vida como um discípulo e um profissional reflete a face e o pensamento de Deus? Reflete a palavra? Reflete Jesus Cristo? Assim então, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Que Deus abençoe vocês, que use a vida de vocês para ser uma luz, para ser o sal da terra.